Shalom! Gostaria de compartilhar um Dvar Torá muito legal do Rav Yedidia Benit, que ele falou uns 2, 3 Shabbatot atrás, muito interessante, sobre a Sfirat HaOmer, que é a época que a gente se encontra agora, relacionada com Hag Matan Torah, Hag HaShavuot, que Bezrat Hashem, em poucos dias, uma semana e pouquinho, a gente vai comemorar, se Deus quiser, a entrega da Torá. Então a gente sabe que nos primeiros dias do Omer, nas primeiras semanas até Lag BaOmer, a gente tem um costume de seguir coisas de enlutado. Por quê? Porque nessa época faleceram 24 mil alunos do grande Rabbi Akiva, do grande sábio Rabbi Akiva. E os nossos sábios trazem o motivo pela morte deles, que está escrito que Lo Nagu Kavod Zebazé, ou seja, que eles deem no coração deles uma coisa bem íntima, dava uma desdenhada aí do outro. Mas era uma coisa que não falava, tal, todo mundo estudava a Torá, tal, mas lá no fundo, nossos sábios falaram que esse é o motivo. E fica a pergunta, a primeira, por que justo nessa época do ano eles morreram? Porque se eles não deram um kavod, não respeitavam, né, dentro do coração deles, desprezavam, né, no nível deles, uns aos outros, era o ano inteiro, não era só nessa época. Então por que nessa época? Segundo, onde a gente achou um castigo que é tão grave por uma coisa que é entre uma pessoa e outra? Porque eles não tinham que morrer porque eles não deram kavod, não respeitaram de uma certa maneira uns aos outros. E a terceira pergunta, aqui na Masechet, no Tratado de Shabbat, está escrito que eles que eles morreram por Ascará. Ascará é um tipo de morte que é um castigo que a pessoa recebe por Bitul Torah, por não estudar a Torá. Então, o que tem a ver esse tipo de morte, esse castigo, com o motivo que eles morreram lá, de não dar kavod, não respeitarem um para os outros? Então, são essas 3 perguntas aqui que a gente tem que tentar entender e resolver nesses minutos que a gente tem pela frente. E, para entender um pouco melhor as coisas, e tem outra coisa que a gente fica perplexo. Por quê? Vamos lá. Tá, final de semana, a cabeça está mais devagar. Explicando um pouco melhor as coisas, é que, a princípio, o Limud Torah, o estudo de Torá, e Anagat, que é o comportamento de Ben Adam, do homem com seu próximo, aparentemente são 2 coisas separadas. Só que hoje a gente vê que não são separadas. Então, algumas fontes que a gente consegue ver que o estudo de Torá e o comportamento entre eu e o meu próximo é uma coisa única que não pode ser separada, e sem isso a pessoa não consegue reter a Torá que ela estuda. Então vamos lá. O Rabino trouxe uma fonte do Maral de Praga, o grande Rabino de Praga, que no dia 17 de Nissan, ou seja, depois do Hag Pesach, depois de Pesach, que é dia 15 de Nissan, a gente começa já a trazer também o Minhat, que é um tipo de oferenda do Omer, com tipos de trigo, que é Seorim, é um tipo de trigo. E depois, no Hag HaShavuot, depois de contar todas as semanas, até o 49, que dia 50 é Hag HaShavuot, Matan Torah, a gente traz um outro tipo de oferenda, que é Hitim. Qual a diferença desses 2 tipos de oferenda? Primeiro que Seurim é um tipo de alimento para animais. E Hitim, trigo, um tipo de trigo, é alimento para o ser humano, para a pessoa. Isso aqui vem dar uma pequena ilustrada, uma pequena dica do nosso trabalho. A gente tem que trabalhar nesses dias entre Pesach e Shavuot para tirar o nosso lado BMI, nosso lado animal, trabalhar nossas midot, nossas características pessoais, para chegar em Matan Torah, no dia na festa de Matan Torah, com as nossas midot melhoradas, que, como a gente vai ver, é uma coisa só. E além disso, está escrito
no Sefer Bereshit, Gênesis, que Adam, a palavra pessoa, é da linguagem Adamá, que Adamá Lukach, que ele foi tirado da terra. Então tem esse lado mais material. E se a gente for ver no Navi, no profeta Ishaiyahu, está escrito Vadme lekel Elion, que eu vou me parecer ao ser Elion, a Hashem. Então, por um lado você é Adam e Adamá, por outro lado está escrito que Adam de Adame lekel Elion, ou seja, é um ou outro. Então ele traz que aqui, que através de o estudo e cumprimento da Torá, a gente vai se aperfeiçoando para sair do nosso lado Adamá, mais material, mais animal, para se trabalhar e chegar cada ano até os 120 num estado mais desenvolvido, com uma pessoa melhor. Mais para frente a gente vê também que nessa época, entre Pesach e Shavuot, tem um costume de se ler Pirkei Avot, a ética dos pais, que são estudos de Mussar, de ética, que ajuda a trabalhar as características pessoais. Porque justamente nessa época? Porque como a gente falou antes, que essa época é uma época propícia para a gente se trabalhar e chegar mais refinados na entrega da Torá. Mais para frente, o Saba de Kelem, um grande sábio, ele fala aqui, em nome de Hazal, dos nossos sábios, que se a pessoa se trabalha as suas midot, ela pode virar um diamante, que o Imzahá, se ela tiver um mérito, do Shoresh da palavra Zahká, é Zikur, que ela é refinado. Então ela vai ser, o trabalho de midot dela vai ser tipo um perfume da vida. E Deus me livre, se a pessoa não se trabalha, é o contrário. Aqui a gente vê mais uma fonte como é importante se trabalhar. Em um outro Sefer, a gente está escrito no Sefer Malot HaTorah, trazendo as fontes daqui do Rabino, ele fala que, assim como o orvalho, ele vai tirar a produção da terra do que foi plantado, a Torá também, com o que a gente se trabalhar, assim como a gente vai se trabalhando as medot, tentando ser uma pessoa mais calma, menos nervosa, fala isso para mim mesmo, ser menos ansioso, menos, sei lá, cada um com seus temas, né, onde aperta mais, se a gente consegue colocar isso, a Torá vai fazer isso florescer, porque você só não consegue florescer aquilo que foi plantado, mas se você não plantar, não vai ter nada. Mais para frente, a gente está escrito nas nossas fontes que a gente também reza para Hashem para ajudar a gente, óbvio que sem a ajuda dele, para melhorar as nossas midot. E o Or HaChaim, ele escreve que a mitzvah de contar o Omer, que está escrito na Torá, os Fartem Lachem, que vocês vão contar, os Fartem é da linguagem Sapir, que é diamante em hebraico. Ou seja, que toda essa sfirá, toda essa contagem que a gente está fazendo é para se lapidar e se refinar. Então daqui a gente entende um pouco a pergunta que a gente fez lá no começo, por que os alunos de Rabi Akiva tiveram um castigo tão sério, tão amor, tão severo aqui. Então a gente aqui aprende que a Yeshiva de Rabi Akiva era o lugar onde a Torá estava sendo transmitida para a próxima geração. E a partir do momento que os grandes alunos dele tinham a missão de passar para frente a Torá, mas não estavam com esse, não, eles eram grandes sábios, eram super Talmidei Chachamim, porém, com uma pequena falha interna, eles iam passar a Torá de uma maneira errada. E já que eles iam passar a Torá de uma maneira errada, eles não podiam ser castigados de uma outra maneira, porque a Torá ia ser passada totalmente distorcida. Porque a Torá, sem o trabalho pessoal, não é só o estudo que eu estudo para cumprir. Porque se eu só estudo, mas na rua eu me comporto como uma bemá, como um animal, então não vale nada o meu estudo. Tenho que me trabalhar, tenho que me refinar. E por isso eles foram castigados. Não que eles eram isso, mas
no nível deles, eles tinham que estar mais refinados. Então, Bezrat Hashem, que daqui até o final das viradas da contagem do homem, a gente possa se trabalhar, cada um no seu nível, tentar subir um pouquinho mais todo ano, se melhorar, para que a gente possa ser um cli, um receptáculo, para que a Torá possa entrar dentro de nós e ajudar a transformar, a florescer as coisas boas que tem dentro da gente. Shabbat Shalom e até a próxima.